Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje, eu farei a explicação para vocês das páginas 177 a 179, tarefa da meta 4, tá? E vai falar sobre a divisão com números decimais. Pessoal, começando lá no primeiro exercício, na verdade, vocês precisam fazer as continhas, tá? Eu deixei as continhas prontas aqui para vocês, porém eu vou fazer a explicação de uma delas. E quando vocês forem fazer, façam primeiro na apostila e depois só volta aqui para conferir o resultado, ok? Então, por exemplo, essa daqui, 4,886 dividido por 0,4, tá? Esse aqui tem 3 números depois da vírgula, esse aqui só tinha 2, então por isso que eu acrescentei 2 zeros, para ele também passar a ter 3 números depois da vírgula, ok? Feito isso, eu posso até tirar essa vírgula daqui, ó. Passa a ser 4.886 dividido por 400, beleza? Isso dá 12 vezes, que dá 4.800, aí eu vou diminuir, vai sobrar 86, abaixei o primeiro zero, eu já coloco uma vírgula, certo? Aí fica 860, dividido por 2 dá... dividido por 400 dá 2, né? Que fica 800, sobra 60. Abaixei mais um zero, fica 600. Dividido por 400 dá 1. Aí sobra 200. Abaixei mais um zero, vai ficar 2.000, tá? E depois 2.000 dividido por 400, daí fica 5 e não sobra nada, beleza? Continha, então, normal de divisão. Só que aí tá envolvendo números decimais, certo? Depois, na questão número 2, vocês precisam trabalhar um pouquinho com o deslocamento da vírgula, tá? Aqui não é para vocês montarem a continha, vocês vão fazer pelo deslocamento da vírgula. Por exemplo, esse número aqui, 7,91. Por que ficou essa resposta, né? Você tem um zero no denominador, você vai deslocar a sua vírgula para a esquerda uma casa, ou um número, por exemplo, ela tá aqui depois do 9. Então, eu conto 1, né, da direita para a esquerda. Então, a minha vírgula, em vez de ficar depois do 9, ó, eu conto 1 e ela fica aqui, no 7,91. A mesma coisa aqui, ó, 2 zeros, eu vou deslocar minha vírgula 2 casinhas, tá? Depois do 3, então, 3, 0, daí ela fica aqui depois do 4, tá? A mesma coisa aqui, ó. Então, 8,45 dividido por 1.000, 3 casinhas. Só que se você for contar aqui, você só tem duas, o 4, o 8, por isso que a gente teve que colocar um zero aqui, ó, tá? Vírgula, e daí não posso deixar sem número nenhum antes da vírgula, preciso colocar um zero também, ok? Então, aqui não é para montar continha, vocês vão fazer pelo deslocamento da vírgula. Aí tem uma pergunta lá, na multiplicação de um número na forma decimal, por uma potência de 10, deslocamos a vírgula para a direita ou para a esquerda? E no caso de uma divisão? Então, na multiplicação, vocês vão deslocar sempre para a direita, né? Com o número decimal. E aqui na divisão que a gente está fazendo é para a esquerda, beleza? Depois tá falando um pouquinho para vocês sobre dízima periódica, tá? Dízima periódica, quando vocês forem fazer a continha de divisão, vai acontecer isso aqui, ó. Ter uma repetição depois da vírgula. Pode ser assim, um número se repetindo somente, ou que nem aqui nesse caso, ó, que eu tenho 2 números se repetindo, tá? Vocês irão fazer as continhas aqui nesse espaço, tá? Eu já deixei aqui também para vocês, então a mesma ideia do primeiro exercício, faz primeiro, depois você só volta aqui para conferir se tá certo, tá? A primeira continha aqui, ó, 13 por 9 dá 1, sobra 4, abaixei o zero, já coloco a vírgula, ficou 40, dividido por 9 dá 4, 36 sobra 4, abaixo mais um zero, ou seja, sempre vai ficando 40, 40 e aqui 4, 4, 4, certo? Essa primeira parte do exercício. Pede para você fazer o arredondamento para centésimo, com 2 casas decimais, então eu não quero esse 4 aqui. Só que não é simplesmente eu só tirar, tá? Eu preciso analisar, por exemplo, aqui nesse caso... eu tenho que pensar assim, se esse número que eu não quero, se ele for um número 5 ou menor do que 5, eu simplesmente pego os 2 primeiros, por isso que ficou 1,44, tá? Agora, no caso desse daqui, por exemplo, ó, da última continha lá, por que ficou 3,17, né? Porque a casinha que eu não queria era o 6. Só que, o que acontece? O 6 é maior do que 5, se for maior do que 5, esse 16 tem que ir para 17, certo? E depois, ainda lá no item B, ó, agora usando uma calculadora, verifique se as dízimas periódicas que você escreveu estão corretas, tá? Para você conferir se tá certinho a sua continha lá.
ok? Questão 3. Observe a seguir uma estimativa para o resultado de 13,8 dividido por 5. Vamos olhar aqui o que foi feito, ó. O resultado de 13,8 dividido por 5 está entre 2 e 3, pois 5 vezes 2 igual a 10 e 5 vezes 3 igual a 15, tá? Você vai olhar, vai pensar na tabuada. Por exemplo, aqui, ó, 51,8 dividido por 7. Se eu pensar lá na tabuada do 7, eu tenho 7 vezes 7, que é o 49, e eu tenho 7 vezes 8, que é 56. Esse 51,8 tá entre esses dois valores, então por isso que eu tô dizendo que tá entre 7 e 8, tá? Vocês vão fazer isso com todos. Depois aqui, ó, agora efetue os cálculos e verifique se suas estimativas estão corretas. Então, eu fui lá e fiz a divisão de 51,8 por 7, que deu 7,4, e realmente, né, tá entre 7 e 8, ok? Questão 4. Complete as multiplicações e divisões a seguir. No primeiro caso, é só você fazer a continha de multiplicação. Você vai achar esse resultado. Vocês vão fazer nesse espaço aqui, tá? No item B, agora eu quero descobrir esse número aqui. Como que eu faço? Se eu tô dividindo algum valor por 4,25 e deu 12,6, com esses dois aqui eu tenho que fazer a operação inversa. Então, você vai multiplicar para achar esse aqui, tá? No item C, eu tenho algum número que eu vou multiplicar por 4,62 e achar esse aqui como resultado. Operação inversa também, só que da divisão. Pega o maior número e divide pelo menor número para achar esse aqui, certo? No item D, agora é um número que eu divido por 4,62 e dá 28,7. Operação inversa de volta, eu multiplico aqui para achar esse, certo? Depois, ao completar os itens, qual relação se pode observar entre a multiplicação e a divisão? Então, como nós fizemos aqui, são operações inversas, tá? Questão 5. Deixa eu explicá-la para vocês. Tem a propaganda lá de um supermercado do preço do creme dental, a unidade e a embalagem com 4, tá? Aqui no enunciado do problema tá dizendo que para vocês trocarem a questão com algum colega, né, para o colega resolver. Como isso não será possível, então vocês fazem o seguinte, só cria um enunciado que envolva a divisão, tá, de números decimais. Tô dando uma sugestão para vocês, ó, qual o preço da unidade no pacote com 4 unidades? Então, eu quero saber se eu comprar essa embalagem com 4, quanto que eu vou pagar cada creme dental, certo? Pessoal, dúvida que vocês tiverem, podem escrever para mim lá no souionica.com.br, tá? Deixa lá sua dúvida que eu respondo para você, beleza? Pessoal, um grande beijo para vocês e bons estudos!